Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais o nosso podcast, episódio número 18. Hoje a gente está fazendo um episódio especial, estou aqui com meu amigo Vinícius. Obrigado, Ney. Mais que especial hoje. Hoje a gente preparou aí uma quantidade bacana aí de informação. A gente vai abrir um pouco aí das nossas experiências, dos nossos negócios, tá? Por isso que a gente falou que é um episódio especial, tá? E para você que está chegando, né, primeira vez, que está acompanhando aí o nosso podcast, o Fortecast, explicar um pouquinho do projeto para você estar primeira vez. Enquanto isso, vai dando tempo para o pessoal tá chegando, né? Quem acompanha a gente já pelo YouTube ou pelo Instagram, dá tempo de ir se conectando aí. E vou abrir aqui no celular também, e se vocês conseguirem me mandar aí perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido aí também, a gente vai tentando aqui, na medida do possível, repassar, tá? Ou seja, para mim ou para o Vinícius, já. Então, o que acontece, pessoal? O Fortecast ele foi criado, é um espaço que a gente criou há mais de um ano atrás, quase 2 anos, para que pudesse haver essa troca de conhecimento entre comerciantes, empresários aqui, principalmente da nossa cidade, tá? É um projeto que começou com um varejo forte, que a gente inclusive vai falar um pouco a respeito aqui hoje. E hoje a gente está aqui gravando dentro do G4 Cowork, né? G4 Hub Cowork de Trindade, o primeiro Cowork aqui de Trindade. Então, esse espaço que a gente está fazendo aqui também, ele pode ser utilizado no sentido de locação. O Cowork, ele loca esse espaço, tá? Então, você que está nos assistindo, tem vontade de tocar um projeto nesse sentido, o espaço também está disponível para locação, tá? E o Fortecast surgiu então com essa pegada. Então a gente já trouxe aqui vários empresários, já trouxe professores na área da administração, de contabilidade, para falar também sobre essa importância da gestão dos negócios, né? Mas a gente também tem falado de outros assuntos da sociedade, importantes para as sociedades também. Recentemente, no último episódio, a gente falou sobre a questão do autismo, já falamos sobre a questão da saúde mental, câncer de mama. Então, tem muitos assuntos bacanas aqui no nosso canal, tá? Se você é a primeira vez, o canal oficial é lá no YouTube, né? YouTube, @Fortecast_oficial. A mesma coisa lá no Instagram. A gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Lembrando que o canal oficial é no YouTube, então se você mandar perguntas mas no YouTube, você mandando, a gente vai estar vendo e acompanhando aqui, tá bom? E hoje, como já tem um episódio lá no nosso canal contando um pouco da minha história, já tem um episódio lá contando um pouco da história do Vinícius também, então a gente vai meio que pular essa etapa, a gente vai para as informações mesmo, para nossas experiências, né? Compartilhar isso aí com vocês, tá? Então, primeiramente, como eu já falei, Vinícius, bem-vindo. Vinícius, já dá um alô aí pro pessoal aí também, já manda um recadinho pro pessoal aí. Ney, obrigado mais uma vez por a gente estar participando aqui desse projeto maravilhoso que é o Podcast. Uma boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo nesse sabadão. Hoje a gente quer compartilhar com vocês muitas informações sobre os nossos negócios, sobre o que tem acontecido aí nesses últimos dias. E a gente também gostaria da interação de vocês aí. Podem mandar perguntas, pode conversar com a gente, que a gente está aqui para isso mesmo, um bate-papo. Um bate-papo. É isso aí. Assim, só para vocês entenderem, o Vinícius, ele é proprietário da Gold Celular, uma loja de celular aqui em Trindade, na nossa cidade. E há um tempo atrás, uns 5, 6 meses atrás, né, Vinícius, mais ou menos, né? Acho que foi uns 8 meses atrás. Mais ou menos. Eu fiz um convite para ele, a gente já se conhecia há algum tempo, e ele de pronto já aceitou para a gente tocar um projeto junto aí, que é da Box 87, que a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui hoje, né? Então, o Vinícius, proprietário da Gold Celular, e sócio proprietário também da Box 87, juntamente comigo. Né? E além disso, a gente vai falar um pouco também sobre a questão do Varejo Forte, que é uma empresa minha também, e o G4 Cowork, que é uma empresa também do grupo nosso aqui também, tá? A ideia, a pancada de hoje é sobre esses negócios,
sobre nossas experiências de vida, sobre coisas que a gente não falou lá nos episódios anteriores, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo. E eu já vou começando já com a braba, já vou soltar uma braba aqui pro Vinícius já. Vinícius, você é um cara novo, né? Tem 25, 26 anos, mais ou menos? 26, acertei. E assim, já está empreendendo, né? Já nessa pegada aí de negócios. Não é fácil aqui no Brasil, né? Não é fácil empreender, ainda mais jovem. Eu queria que você já começasse falando assim, qual foi a maior loucura que você já fez aí, enquanto empreendedor, a tomada de decisão de empreender, enfim, o que você considera que foi a maior loucura que você fez, que todo mundo fala assim, não, isso é loucura, mas que hoje deu certo, que você vê que deu certo. Então, eu acho assim, empreender existe várias loucuras todos os dias, toda vez que você estiver empreendendo, vai sempre existir essas loucuras. Mas assim, pra gente que eu considero um pouco mais ousado. Mas eu acho assim que uma virada de chave para começar a empreender, que foi uma das loucuras, para mim não foi loucura, mas para muitas pessoas foram, que foi a parte de quando eu comecei mesmo, né, na loja. Na época tinha apenas um carro para andar, e aí eu falei, cara, eu vou vender esse carro, eu vou empreender. E as pessoas, assim, a minha volta achava meio que loucura isso, sabe? Essa Pagos, porque eu abdiquei de uma única coisa que eu tinha para andar e eu tinha que fazer funcionar aquilo. E foi o que fez funcionar e deu certo. Tem dado certo, graças a Deus. Naquela época, para as pessoas era loucura fazer um tipo de coisa dessa. Por quê? Porque entrar numa coisa que você nem sabe, nenhuma. Só que ao longo prazo, isso te dá um retorno, nossa senhora, gigante. Porque a partir do momento que você adquire o conhecimento, não tem como mais, né, você voltar atrás. E esse conhecimento vai levando a gente para um outro nível, né, de maturidade e vai entendendo o quão bom é essas loucuras que vão acontecendo. Só justificando aqui, pessoal, a gente está testando uma iluminação nova, né? Vocês viram que dá uma diferencinha aí, né? Depois vocês já dão feedback. Prefere mais escuro ou mais claro aí? Também para a gente... meio que um spoiler aí para vocês do que a gente está planejando, está fazendo aqui no estúdio, né? Então, depois vocês dão uma comenta aí, se prefere escuro ou claro, a opinião de vocês. Vinícius, além dessa questão da loucura, né, tem as questões das dificuldades também, né, de empreender. Queria que você falasse a maior dificuldade que você enfrentou na época, lá do início mesmo, foi a falta de conhecimento, foi às vezes capital, o que é que mais pegou, né? Cara, eu acho que todo mundo, quando vai começar a empreender, eu acho que de começo, para a pessoa que não tem muito capital, é muito difícil, sabe? Você entender como é que funciona. Comprar, vender, fazer esse gerenciamento mesmo ali, sabe? E, assim, ainda mais sendo jovem, né? As vontades vão batendo e tudo, você tem que, pelo menos por um tempo, você tem que ser mais regrado, sabe? Essa foi uma das grandes dificuldades no começo, mas que foi um divisor de água, sabe? Eu deixo de conselho para os jovens aí também que estão empreendendo, vale a pena sacrificar por um tempo para que esse jogo vire, sabe? E hoje em dia, como eu falei, né, empreender sempre vai ter dificuldades. Hoje em dia, a minha maior dificuldade atualmente, acredito que seja formar esse negócio a rodar sozinho, vamos dar um exemplo assim. Saída operacional e o negócio continuar girando, da forma que você conduziu, né? Então, assim, mas a gente está no processo e vai chegar nessa estruturação aí. A gente comenta sobre a dificuldade, porque sempre vai existir. Então, nesses períodos, eu tive várias dificuldades, tanto financeira, tanto de falta de experiência também, e tanto também de pessoas, né? No episódio anterior eu tinha até comentado, a gente tinha duas unidades, e o motivo da gente fechar foi isso, não ter pessoas para comandar, para fazer. É algo, inclusive assim, nos episódios anteriores, com os outros convidados, é o que o pessoal mais reclama, né? Essa dificuldade de formar mão de obra. Isso. Aí, por exemplo, cada vez que você vai passando a dificuldade, você vai passando algo, você vai aprendendo e tudo ok. Só que vai vindo outras, né? Então, por exemplo, no começo era uma, aí foi surgindo outras. Hoje, atualmente,
Nossa dificuldade é essa. E assim, depois que a gente passar, isso vai vir outra. A gente está aqui para isso. Empreender é isso. É verdade. É isso aí, pessoal. E assim, a gente tem aquela questão também, né? No dia a dia, ali, o empreendedor, ele precisa correr algum risco, né? Ele precisa ser um pouco ousado, né? Também, além de fazer um planejamento e tal. Assim, eu particularmente, eu me considero mais um pouco ousado, às vezes acaba saindo um pouco ali do estratégia, onde a gente já vai mesmo, vamos lá e faz, depois de qualquer coisa a gente corrige, né? Será que é bonito da minha sociedade? Aí veio a pergunta, né? Você se considera também assim mais de fazer um planejamento e tal, ou de já ir mesmo para o campo, ser um pouco mais ousado e tal? Então, eu acredito que hoje, atualmente, eu sou ousado, sim, no negócio, mas tentando manter o equilíbrio na questão do planejamento, sabe? Mas já fui muito mais ousado nessa questão mesmo. Vamos lá, depois nós vemos o que dá. Depois nós vamos resolver isso aí. Mas hoje, atualmente, eu tento ser ousado, que eu acho que é muito bom, mas também tentando manter o equilíbrio nessa questão do planejamento. Tem me ajudado bastante, né? Inclusive as nossas mentorias aí que a gente faz. Aí isso já fica de dica, pessoal, para vocês aí. Eu também compartilho com o Vinícius, talvez por isso que a gente tem dado tão certo aí, né? Mas a gente vem tentando também mudar um pouco isso aí, não é nem mudar, é evoluir, né? Pegar o que a gente tem de essência, mas também aprender com os outros, com o positivo de cada um, né? Sim. Então, assim, esse fato da gente também ser ousado sem ser estratégico, acaba que às vezes fica caro, né? A gente comete alguns erros no caminho que às vezes fica caro. Então, assim, o ideal, como o Vinícius citou, é encontrar esse equilíbrio. Você conseguir ser ousado, mas também sem ser imprudente, conseguir conduzir as duas coisas ali, fazer um planejamento, mas também não ficar ali só no planejamento, aquele cara que só planeja, mas não executa nada, né? Então, vamos para campo, vamos executar, mas vamos com uma base ali de planejamento para que isso possa se tornar mais realidade. E falando nisso aí, nessa questão de ousadia, né? Quando a gente já estava no projeto da Box, veio o projeto da G4, onde você desenvolveu e tudo isso. E o que foi isso hoje? Você, assim, por exemplo, você já tinha essa ideia antes? Como que foi? Por que você quis montar o G4 Hub, que é um coworking aqui em Trindade? Cara, essa é uma pergunta massa, porque assim, às vezes a gente é tido como louco, né? Na verdade, assim, vou deixar você responder agora, mas assim, porque isso é ser bem ousado, né? Com certeza. Porque assim, na verdade, a gente já tinha estrutura, né? Já funcionava o varejo forte. Mas assim, o perfil de atendimento do varejo forte é um perfil muito online. A gente lida muito com reuniões online, ou visita o cliente presencial, mas 90% acontece das coisas são online. E acaba que a estrutura ficava um pouco ociosa, né? Então, a ideia que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que as coisas têm que funcionar ao extremo. Ela não pode ficar... Se você tem um potencial de... Vamos pensar num carro. Se ele tem capacidade, se a via permite você andar a 100 km por hora, por que você vai andar a 10? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a mesma coisa se aplicou nessa questão, ficando ociosa. E aí a intenção da gente poder agregar um pouco mais, né? E junto com isso, foi começando a surgir outros negócios, né? Como é o caso da Box, o caso da Horta também, né? De outros negócios nossos, como da Alfa, que é a parte mais de certificado. Foi surgindo outros negócios. E aí você local, uma sala, um local para cada um disso, não faz sentido. Não faz sentido. E aí caiu como uma luva, né? Um negócio que está surgindo muito forte nas capitais, que é a questão do cowork. E aí a intenção mesmo foi essa, criar uma estrutura que pudesse servir de apoio para os nossos negócios, mas que também pudesse ficar à disposição da comunidade, né? Outros empresários que queiram, né, fazer uso. E foi muito massa, Vinícius, só para complementar, assim, porque é uma situação que acaba gerando muito network. Muito network. Então, assim, é uma troca de conhecimento. A gente está aqui hoje dentro do cowork com
um escritório de advocacia, parceiro. A gente tem 2 programadores também que trabalham aqui conosco, aqui dentro, né? Então, assim, momentos ali de um café, momentos ali de um happy hour ali, né? Acaba que há essa troca de conhecimento, acaba somando, literalmente mesmo, sabe? E isso foi uma grata surpresa, né? Já imaginava, mas eu não esperava que ia ser tão bom assim. Tão bom. O que acontece? Nessa questão, eu já estava estudando algumas coisas sobre mente, né, sobre como isso funciona, e o G4 ele trouxe muito entendimento para mim nisso. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas, o que é isso? Igual na inauguração, a gente fez aqui o G4, vem um monte de gente e tudo, e assim, não era para aquele público que a gente que ia alocar salas, nem nesse sentido. Até eu mesmo não entendi até como é que ia funcionar essa questão. Mas quando eu vi as pessoas chegando aqui, conversando, explicando, falando, nossa, aqui estava precisando mesmo desse espaço, o que eu entendi? Que a sua visão foi ousada, mas para um público que já existia, porém você só atingiu esse público. Colocou o local à disposição colocou a energia para essas pessoas, né, que buscavam esse tipo de coisa. Então, tipo assim, isso trouxe um entendimento muito bom, o G4, nessa questão. E uma priorização, né, Vinícius? Porque assim, não é que está errado. Por não ter essa opção, o pessoal acaba fazendo a reunião, sei lá, na padaria, na lanchonete, né? Por não ter um espaço. Ou então, por não ter um espaço, a pessoa acaba trabalhando em casa mesmo. Só que em casa, o ambiente é top. Só que ali, sei lá, você está numa reunião, tem um cachorro latindo, criança chorando, a mulher deixa cair uma panela, sempre vai ter alguma coisa. Então, o ambiente do coworking ele é diferente por isso, porque ele é um ambiente profissional, né? Sem onerar muito a questão do custo. Então, isso que é o massa, sabe? Fica, além do network, além dessa troca, de tudo isso, ele te proporciona essa condição também de você estar num lugar profissional, fazer uma reunião com privacidade com o seu cliente ou com o seu parceiro. E, além disso, também isso traz uma valorização para você mesmo. Assim, leva para outro nível, né? Vamos falar assim, real mesmo. Porque, assim, várias vezes eu cheguei aqui no corpo, tinha advogados aí de terno e tudo, trazendo clientes, reunião. Isso é muito importante, isso é muito massa. Muito massa. É uma troca massa demais. Topíssimo. Já emendando aí, Vinícius, a gente, dentro desses negócios nossos, que a gente, inclusive, roda aqui dentro do Cowork, vem a questão do boxe. Né? O boxe a gente idealizou lá atrás para ser uma ferramenta, né, que facilite para o comerciante ali rodar seus anúncios, né, com a plataforma que seja um pouco mais acessível, prática, né, que a pessoa mesmo consiga gerar esse conteúdo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a boxe em si, o seu sentimento, como é que foi entrar nesse projeto, quais são as expectativas aí no futuro, aí, o que você tem visto aí? Você que tem lidado principalmente com a parte comercial, né? Então, a boxe foi algo bem desafiador no momento que chegou, mas muito bom mesmo, cara, uma experiência diferente. Eu já buscava isso, um tipo de negócio assim, de recorrente, e foi bem desafiador, mas foi muito bom também, cara, em vários pontos. A gente tem aprendido, quero aprender muito ainda com a boxe. Mas a boxe a gente desenvolveu um aplicativo, né, bem simples, prático, para que as pessoas consigam essa facilidade para subir seus anúncios, visando as empresas grandes que passam os anúncios na TV, elas vão poder anunciar no Brasil em todo, se Deus quiser, na Box 87, através dos nossos painéis de LED, em tempo real, mesmo os anúncios que colocar na TV, vai poder colocar nos painéis de LED. Esse assim, é um dos nossos planos aí futuros para a Box. Mas a Box tem ajudado bastante pessoas também em questão de visibilidade, trazendo desde o pequeno, né? Desde o pequeno comerciante, porque às vezes a gente pensa assim, que a mídia de TV ela é uma mídia muito cara, né? E a gente pensa não, é a realidade, ela é inacessível para o pequeno, né? Isso. Mas a proposta do box é trazer essa oportunidade igual para todos. Exatamente. Né? O aporte do anúncio
Às vezes até já tive cliente, alguma pessoa pergunta assim, mas quanto que é? A pergunta é, quanto você quer investir? Porque você pode fazer um anúncio lá de R$ 50, de R$ 100, de 1.000, 2.000, vai depender do valor que você quer investir. Ah, mas como assim? Obviamente, o que vai mudar é o tempo de exposição, a quantidade de dias que você vai estar vinculando aquele anúncio. Mas funciona muito parecido com a questão até das redes sociais, né? Do Facebook, do Instagram, do próprio Google, né? Quando você quer fazer um anúncio. Então, assim, você que está nos assistindo aí, que é um pequeno empresário ou um pequeno comerciante que queira fazer um anúncio, de R$ 50, R$ 60, R$ 100, o valor que você quiser já dá para você rodar. Tá? Você vai entrar no site box87.com.br, fazer seu cadastro. Lá você vai subir o seu anúncio, escolher quais equipamentos você quer que esse anúncio rode, escolher dia, horário, né? O sistema já gera o valor desse anúncio de acordo com essas configurações que você fizer, e aí você fez o pagamento, o anúncio já começa a rodar. É algo prático e prático, né? E assim, depois que você fazer o cadastro, já colocou seu vídeo, 2 minutinhos já está rodando o terminal. É isso aí. Já começa a rodar. E uma coisa que o Ney comentou aí que é muito bom, é essa praticidade, gente. Por exemplo, o valor é você que determina. Quanto você está disposto a gastar com marketing, quanto que a sua empresa pode trazer de visibilidade, fortalecimento. Porque a Box não é simplesmente, sei lá, e passar um anúncio seu, é o fortalecimento da sua marca. Sua marca vai estar passando ali em locais onde tem diversas pessoas passando todos os dias, vão estar vendo a sua marca todos os dias, isso fortalece muito, ajuda muito. Imagina só, eu gosto de falar muito lá do bar do Torres Mundial, que a gente tem o telão lá, parceiro nosso, Bruno, até um abraço pro Bruno aí. Bruno. O que acontece? Tem pessoas ali que vai estar sentado numa mesa, né? E vai ter cliente seu lá sentado. Esses clientes vão estar sentados com outras pessoas e vai ver o anúncio, vai estar vendo a marca passando lá. Vamos comentar com as pessoas que estão na mesa, vamos comentar. Justamente. É uma forma de você gerar valor para sua marca. Gerar valor para a marca. É aquela máxima, um ditado tão falado que às vezes parece até bobo, né? Assim, mas é aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. E a gente vem falando muito sobre isso, né? Que é o segredo da audiência. O segredo é você estar em evidência, gente. A sua marca, o seu produto precisa estar em evidência. A pessoa precisa, quando lembrar, falar assim, eu quero comprar, sei lá, uma camisa. Vou comprar de quem? Quem que você comprou essa camisa? Me fala aí pra gente. Eu comprei lá na Crinon. Então é parceiro nosso. Inclusive ele tá assistindo aí, vê? Eu acho que tá aqui. Ela já mandou um oi aqui. Mandou, olha, isso aí, gente. O Ítalo, cara, pensa que esse camisa de qualidade, vamos. Sério, eu tô fazendo um merchan de graça aí, mas Ítalo, me patrocina. Gente, eu quero aproveitar que o Vinícius falou da Box. A gente está compartilhando aqui, né, o modelo de negócio, mas eu queria pegar algo, Vinícius. Eu não sei se eu deveria, mas eu acho que é importante aproveitar o espaço aqui e falar. Porque a Box, se você parar para pensar, muita gente pode falar assim, não, mas faça isso, né? E a questão é essa, gente. Existem várias oportunidades no mundo hoje, e é muito no modelo japonês. O que é o modelo japonês? Você já ouviu falar disso, Vinícius? Não, no modelo japonês não. O modelo japonês é assim, ó. Ele pega o que o americano faz e faz melhor, menor e melhor. Então vamos supor, o americano fez lá um chip de um computador. Ele faz ele melhor e menor. Né? Então, isso que eu quero falar para você. Na Box, quando a gente começou esse projeto, a gente não reinventou a roda. A gente observou o mercado, a forma que os anúncios estavam acontecendo, né? A tendência desses anúncios no formato vertical, justamente para facilitar essa questão lá do mesmo conteúdo que vai para as redes sociais poder ser vinculado nesse tipo de mídia. Então, essa foi a visão. E pegamos essa essência que já estava, a gente não inventou isso não foi um processo de reinventar a roda, não. A gente pegou o que já existia e melhorou. Como que a gente melhorou? A gente colocou a facilidade do anúncio, de você subir esse anúncio, e tornando isso dinâmico e de fácil acesso para todo mundo. E o principal, aplicamos a inteligência artificial para que o anúncio do nosso parceiro possa ter mais visibilidade
e possa ser entregue para a pessoa que realmente tem forte tendência de comprar daquele determinado produto. Exatamente. Então, a dica para você ter em casa é sobre isso. Às vezes você quer inventar algo novo e às vezes não há essa necessidade. Você pode pegar algo que existe, melhorar, dar uma nova roupagem naquilo e levar isso ao público, né? Um exemplo, Vinícius, a gente pode ter... Acho que tá dando um lagzinho, será? Não, tá tranquilo. Um exemplo a gente tem em relação a isso é do Facebook. O Facebook não foi a primeira rede social, né? Pelo menos para nós aqui. O que realmente começou bombou foi o Orkut. Foi o Orkut. O Orkut vendeu, passou por algumas transições ali. O Facebook veio com uma estrutura melhor, um design melhor, uma funcionalidade melhor e os clientes, literalmente, né? A audiência que existia ali no Orkut. Então, a dica principal, pegando o gancho do box, porque foi isso que nós fizemos lá. Não é o simples lá, ainda mais no dia de hoje, que o povo está acostumado lá com chat GPT, com copia e cola. Gente, não é sobre copia e cola. Não tem problema se usar tecnologia, mas não fica ali sendo escravo dela, não. Nós criativos, nós precisamos criar. Não é só copiar e colar, não. Como essência, como base, como princípio, mas evolui, senão realmente aí nós vamos chegar naquela situação de ser substituído por máquinas. Exatamente. Não colocar a cabeça funcionando, né? Porque semelhança do criador, então somos co-criadores de tudo aí. Cara, e você fez eu lembrar de algo. Eu não quero ficar só falando, não, mas um dia eu vi até um coach, né? O pessoal pega muito no pé de coach, né? Mas tem umas coisas massas que o pessoal fala, eu não vou citar nome, não. Mas ele, diante de uma pessoa, a pessoa fala assim, não, eu não tenho criatividade, né? Ele falou assim, você acredita em Deus? Acredito. Então, como que você pode falar que você não é criativo? Isso aí, mais semelhança. Justamente. Você falou isso aí, fez eu lembrar. Não tem problema. Esse cara aí é isso mesmo. Como você dizer que não é criativo, se você foi feito em imagem e semelhança do maior criador de tudo e de todos. Eu acho isso, né? Eu acho que se a população, se todo mundo entendesse o tamanho do poder que existe dentro de si, né? Muitos problemas já teriam resolvido. Problemas pequenos que muitas pessoas criam, né? Só na própria mente, porque esses problemas não existem. Eu acho que essa questão até que você comentou aí da box, a gente dá uma nova roupagem e tal, e reinventar o negócio, fazer o negócio funcionar. Isso aplica na vida das pessoas também, sabe? E é um dos nossos projetos também, né? Através do Mais Humano. Cara, não fica preso só no sentido do comercial, de dinheiro, né? A gente tem essa questão, essa preocupação em desenvolver o lado humano. Sim, tanto é que a gente está aqui fazendo o podcast hoje, abrindo um pouco das empresas, das experiências nossas, para que isso também leve uma devolutiva aí para as pessoas e que tomara que agreguem algo também. Com certeza. Então, assim, para finalizar essa questão do box, não uma simples empresa de publicidade qualquer. A gente tem, na essência, nessa questão da tecnologia. Sim, né, de ponta. E o nosso objetivo não desfazendo de Trindade, muito pelo contrário, a gente tem um amor, um carinho muito grande pela nossa cidade. Mas ele é um projeto que foi desenhado para o Brasil inteiro. E por que não, talvez até o mundo, né? Então, ele é um projeto que a gente já desenhamos ele nesse formato, que a gente vai ter que ter muitos parceiros, muita gente vindo, investidores, tá? Então, se o modelo de negócio também te atrai, às vezes você quer investir, quer ter seu negócio, mas não quer já entrar num projeto que já está testado e validado, a Box é uma boa oportunidade para isso também. Tá? Você até comentou a questão da inteligência artificial, vou até dar um respaldo nisso aí. O que significa isso? Significa que a gente colocou a inteligência artificial integrada em alguns painéis nossos, alguns totens, para metrificar mesmo a quantidade de pessoas que vai estar passando, para a gente dar essa devolutiva para o nosso cliente. Porque não é só você anunciar, a gente tem a preocupação de te atingir o público-alvo. Então, por exemplo, você tem uma roupa, uma loja feminina, então o seu público seria mais feminino. Então a gente sabe os locais onde vai passar mais mulheres, faixa etária de idade e coisas para te ajudar nessa conversão. Então, são mulheres de 45 a 60 anos, por exemplo. Tá, beleza. Então, mulheres de 45 a 60 anos,
ou o equipamento A, B, C é mais interessante para você nessa faixa de horário, que é o horário que as pessoas estão passando por ali. Então, cara, é uma pegada aí que diferente, né? E a gente não tem medo, vergonha ou algo nesse sentido assim, receio de passar essa informação para cá, para você, sabe por quê? Porque assim, cara, a gente vive, respira tecnologia. Por mais que os outros tentem copiar, e tecnologia é isso, não tem como. Surgiu aí ChatGPT, já tem DeepSeek, já tem vários outros, não tem como você criar um monopólio de uma informação nesse sentido. Mas uma coisa a gente pode garantir, isso aí não é o fim, isso é só o começo. Agora você já tem muitas outras coisas que a gente está planejando aí para agregar no nosso produto. E com certeza a gente tem muitas coisas aí para estar aproveitando e para estar entregando para quem estiver junto conosco aí como parceiro também, né? Mas assim, nós Podbox a gente vive aqui, né? Na verdade é um projeto novo, a gente tem outras coisas, como a gente já falou da Gold, né? Inclusive eu já retomando essa ideia da Gold, Vinícius, o que tem de novidades lá para nós da Gold, o que você tem planejado? Tem festa de Trindade, vai trabalhar, vai alocar, o que tem pensado lá, ou vai vir loja nova. E aí, dá um spoiler para nós. Então, dá um spoiler bem rapidinho da Gold, que eu também estou bem curioso aqui em questão do varejo. Mas a Gold vai vir novidade aí sim, a gente tem planejado algo, já tem desenhado. A Festa Trindade, nossa loja fica localizada ali no Beco dos Aflitos, então todo ano a gente alugava lá a sala e tal, a festa, porque era meio complicado de trabalhar, mas esse ano a gente está disposto a peitar isso aí, então a loja vai continuar aberta. A gente tem feito um trabalho mais intenso aí na internet. Inclusive, gente, se vocês estão vendo nosso tráfego pago passando aí, se não, eu vou falar que Gold Celulares vai passar no celular de vocês, vai começar a passar nossos anúncios aí, aproveitar a audiência. Deixa eu te falar. Mas a gente tem desenhado algumas coisas para a Gold, sim, vai vir novidades aí após a Festa Trindade. E a gente vai estar de cara nova aí, com mais força, mais roupagem. O que eu quero te perguntar, Vinícius? Sim, no início, principalmente na área de tecnologia, foi na casa dos computadores, né? Lá em 2003, 2004, mais ou menos. E assim, o auge era a questão do computador, né? Hoje a gente mudou essa realidade, hoje é o celular, todo mundo tem tem gente que tem 2, 3, né? E uma dificuldade nessa parte, tanto lá na venda e assistência de computador, eu creio que seja também com vocês lá, queria que você falasse sobre isso, essa dificuldade de lidar com a assistência, o reparo, né, a venda, a garantia, né, se costuma dar muito problema, como é que é a parte também de assistência, porque vocês não é só vendo só equipamento, só celulares, vocês têm acessórios, mas principalmente você falasse sobre essa questão da assistência, né, sobre essa questão do reparo, do suporte nesse sentido aí também de vocês lá. Então, quando a gente começou, a gente teve uma grande dificuldade, né, nessa questão, porque é muito novo, sem experiência, assim, só que de acordo que foi passando o tempo, a gente foi migrando e tentando o máximo possível deixar o mais transparente possível para o cliente e deixar também mais simplificado. O que significa isso? Por exemplo, existe muito essa questão de garantia, né, mas vou explicar para você um pouco sobre isso, por quê? Somente vamos dar um exemplo de troca de tela. Existe várias qualidades de tela, existe vários preços e a maioria das vezes o cliente opta por preços mais em conta, dependendo do aparelho. Então, imagina só, o telefone ele foi feito com uma tela original que eles mesmos criaram e vem as pessoas e produzem uma tela paralela, né, semelhante a rodar no aparelho. Então tem aparelho que vai aceitar bem, tem aparelho que não vai aceitar bem uma tela paralela, né? Só que a maioria das vezes os clientes optam por essa tela paralela. Então a gente coloca lá o prazo de garantia 30 dias, a gente faz para o cliente, né, uma notinha onde explica a garantia dele, o que cobre, o que não cobre, a gente deixa tudo explicadinho, coloca o cliente para assinar. E caso sempre tenha troca, se for realmente data, a gente sempre está ali para resolver o problema, a gente nunca fica acumulando problema.
Mas existe essas coisas, né? Mas a gente sempre tentou migrar o máximo possível para deixar mais transparente para o cliente, para não ter essas complicações. Mas a assistência, ela é algo que você considera, enquanto um empresário da loja, é algo essencial para quem quer ter uma loja de celular, ou você acha que é mais como um agregado ali e tal? Tem como, talvez a pergunta mais correta seria, tem como ter uma loja de celular sem ter uma assistência, entregando qualidade para o seu cliente? Eu acho que a assistência é uma área muito boa, porque assim, dentro da loja eu enxergo como os leques, né? Tem vários negócios dentro da loja. O que seria esses vários negócios? Venda de acessórios, aí assistências, venda de aparelhos. Então, assim, são vários negócios dentro da mesma loja. E a assistência é muito, muito forte, porque é uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço, ela te dá uma lucratividade muito boa, porque você está prestando um serviço, vamos supor, você vai trocar uma tela, você vai ter o custo de comprar a tela, mas você tem o custo de montar essa tela, né? Tem a parte da mão de obra. Da mão de obra. Então, assim, esse conhecimento que, por exemplo, a gente tem lá na loja de arrumar um telefone, a gente vende esse conhecimento para os nossos clientes. Então, essa é uma remuneração muito boa. Né? Então, eu acredito que dá para montar uma loja de celular sem assistência? Dá. Mas eu acredito que vai faltar uma renda. Né? E para o cliente também é interessante, né? Porque hoje a gente está falando de equipamentos celulares aí que vale 5, 6, 8 mil reais. Né? Então, assim, não dá também, estragou algo, você já joga no lixo e compra outro, né? Isso é necessário. Existe muito isso, né? Principalmente em loja de telefone. Existem pessoas que trabalham e existem pessoas que fazem dinheiro. E assim, a gente lá na loja, a gente tem uma preocupação de fazer as coisas acontecerem. Tanto que a Gold começou pequena, tá lá, a gente tentou ajeitar o máximo possível, mas assim, a gente tem muitos clientes. Por que a gente tem muitos clientes? Porque a gente sempre trabalhou com essa transparência com nossos clientes. Entregando qualidade mesmo, tanto nos aparelhos, tanto nas assistências. Por isso que eu falei para você a questão da assistência. A gente sempre deixa muito bem claro para o cliente, olha, vamos supor, a pessoa escolhe uma tela mais em conta. Essa tela é uma tela paralela, pode ser que, e já explica para o cliente, pode ser que aceita bem, pode ser que não aceita bem, então já está dando esse direito de escolha para o cliente. Venda de aparelhos, a gente não é um desesperado por vendas por qualquer aparelho, a gente vende aparelhos de qualidade e procedência, porque uma lucratividade que eu vou ter um aparelho para vender para o cliente, se ele voltar, eu tomo prejuízo, ele tem que arrumar no aparelho, então a gente tem esse cuidado também. Então a gente, lá na loja, não está só para fazer o dinheiro, a gente está para entregar qualidade também, porque a nossa intenção não é só fazer o dinheiro agora, é crescer como uma empresa também. Né? Sim. Então, se a gente quer crescer como empresa, a gente tem que tomar esses cuidados, tem que ter essa essência mesmo de qualidade. Porque não é só no hoje, acho que no longo prazo a gente ganha. Foi até bom você falar sobre isso, porque assim, isso na verdade é independente do segmento, por mais que não seja loja de celular, supermercado, uma distribuidora de bebidas, uma loja de roupa, né? Essa briga por preço, ela não é vantajosa para a loja em hora nenhuma. Você tem que brigar no sentido da qualidade, né? Entregar a melhor qualidade para o seu cliente com o maior custo-benefício possível, né? Para que possa ser interessante para ambos os lados. Porque também para o cliente comprar algo barato, mas que daqui 2, 3 dias também vai dar problema, com certeza não é o que ele quer, né? Então, assim, seja em loja de celular ou qualquer negócio que você estiver pensando em montar, vai por esse caminho, tenta vender qualidade, tenta entregar qualidade, seja no seu serviço, seja no seu produto, né? E eu gosto de falar, Vinícius, sempre essa questão também, sobre as nossas experiências, tudo que a gente já viveu. Eu pude perceber que a área de prestação de serviço ela é muito lucrativa, muito lucrativa. Por quê? Porque, como o Vinícius falou, ali você está vendendo o seu conhecimento, né? Você não precisa comprar algo para revender. Por exemplo, se eu for vender essa caneca, né? Então, eu pago nela, exemplo, R$40, eu vendo por 60. O meu lucro é a diferença disso, lógico, tirando todos os meus custos, nem vou entrar nesse detalhe, não. Mas quando eu vou vender o meu conhecimento, se eu vou vender, por exemplo, um conhecimento de dar um treinamento para o Vinícius, eu cobro R$100, eu estou vendendo apenas o meu tempo, meu conhecimento. Eu não tenho que comprar algo para mim revender. Então, a parte de prestação de serviço sempre vai ser mais lucrativa, mas tem um detalhe, que o Vinícius já comentou.
é a preocupação que você tem que ter com a qualidade do que você está entregando ali, porque senão a pessoa compra uma vez só e mais nunca, né? E além disso também, daqui a pouco você não consegue vender ou fazer serviço para mais ninguém, porque você fica queimado no mercado ali também, tá? Então essa preocupação é que tem que haver, tem que ter, para que a gente tenha sucesso nos nossos negócios. Não importa o que você for fazer. Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, até de um pedreiro. Tem pedreiro que às vezes a mão de obra dele hoje, a diária dele é R$150. E tem pedreiro que é R$600, R$800. Né? Qual que é a diferença? A diferença é a questão da qualidade. Os dois prestam serviço, mas a diferença é que um tem uma certa qualidade, né? Entrega uma certa qualidade, e o outro uma qualidade talvez aí usar o termo inferior, tá? Então essa preocupação que você tem que ter no que você for fazer. E até no ponto de empresário, eu acho que o cara que sabe o seu valor, sabe o que está entregando para o cliente, você pode agregar valor, porque você sabe o que você está entregando, o que você entrega é valor, você entrega qualidade. Com certeza. Assim, igual eu tô falando, a maioria das pessoas que querem fazer só dinheiro, ela vai pegar só o seu dinheiro, literalmente, mas a pessoa que sabe, tá ali cobrando mais caro, ela sabe que tá te entregando algo valioso, que vai resolver o seu problema, que vai ser tranquilo para ela. É isso aí. Eu acho que na parte da Gold é isso. Acho que vai vir novidades e a gente tem trabalhado muito para isso aí. Topíssimo. Mas agora, falando. Agora é a pancada. Tirando loja de celular, tem algumas curiosidades que eu acredito que alguns podem ter também, que seria a parte do Varejo Forte. O Varejo Forte é um RP que ajudou e tem ajudado muito também a Gold. Desde quando a gente começou a colocar o Varejo Forte na Gold, muita coisa tem abrido nossa visão. Questão de estoque, a gente sabe hoje o que a loja tem de estoque. Hoje a gente sabe quanto que a gente vende mensal. Hoje a gente sabe a comissão de vendedores, a gente sabe tudo. O que entra de assistência, o que a gente vende de acessório, o que a gente vende de celular, tudo isso a gente consegue fazer através do Varejo Forte. Então é um sistema muito completo que tem ajudado a gente demais da conta. Mas a minha curiosidade é o seguinte: como que surgiu isso na questão do Ney Ousado? Como que surgiu o Varejo Forte? O que deu na sua cabeça? Você sempre pensou em montar um RP nesse sentido? Como é que foi? Como é que foi isso? Vinícius, eu vou pedir uma licença para vocês, porque na verdade isso é uma história muito longa, sabe? E toda vez que eu faço uma reflexão sobre isso, eu lembro de detalhes, surgem coisas novas. Eu já falei sobre isso no nosso episódio anterior. E assim, eu poderia falar aqui 1 hora só sobre esse processo de criação, do porquê. Mas eu vou tentar ser breve, né? Não tem como falar do Varejo Forte sem falar da nossa história. Da nossa história de tudo que a gente viveu, da onde começou, da essência. Recentemente eu descobri que o porquê do Varejo Forte tem uma questão até emocional nisso, né? Como você sabe, amigo meu, assim, eu sou estudante de psicologia, é uma área que eu me dedico também a conhecer, porque eu acho que isso afeta e impacta também muito nos nossos negócios, né? Como você lida, a sua inteligência emocional, a sua saúde emocional também acaba, de certa forma, interferindo nisso. Mas eu não vou fugir da pergunta, não. Vamos lá. Eu sou filho de comerciantes, né? Desde os meus 4, 5 anos, eu me recordo, quando eu falo isso, às vezes tem pessoas que às vezes até duvidam, mas eu me recordo de estar com a minha família num ambiente comercial. Meu pai, nessa época, em 91 mais ou menos, eu acho que você não era nem nascido ainda, meu pai comprava bananas lá no bananal mesmo, ia para a feira vender. Fazia feira também, né? Então, ó, você vê. E eu, desde essa época, acompanhava. Eu não trabalhava, não tinha como uma criança de 5 anos trabalhar, mas eu acompanhava. Eu estava ali sempre junto, vendo minha família trabalhar, meus irmãos ajudar, e eu ali junto. Então, coisas como comprava banana ali, as bananas às vezes vinham meio verde, então fazia ali como se fosse ali um vulcão ali, sabe? Olha a estratégia do pessoal. Eles faziam isso, colocavam ali uma pedra de carbureto ali dentro, né? Enrolava num pano, molhava, colocava ali no meio aquele monte ali de banana e fechava com a lona.
Quando era no outro dia, a banana estava madurinha. E isso em 91. Eu nem sei se isso é permitido no dia de hoje, usar o carbureto, porque na minha opinião deve até ser um pouco aí intoxicar, alguma coisa assim, não sei. Eu estou falando assim, que é o que fazia naquela época. E eu com 4, 5 anos eu lembro disso. O que acontece? Minha família, aí banana é um produto que ele perde muito rápido. Então as bananas amadurecia, daqui a pouco começava a passar do ponto, não vendia, e a minha mãe fazer doce para os meninos, meus irmãos, vender na rua. E eu cresci nessa dinâmica, daí as coisas foram dando certo, meu pai já não vendia mais banana na feira, já montou uma mercearia, e as coisas foram acontecendo, foi crescendo. E eu cresci dentro disso, então desde ele lidar no mercado com a balança ainda no ponteiro ali que você tinha que ficar passando, não era nada digital, a balança totalmente analógica mesmo, e as coisas foi acontecendo, daqui a pouco já tinha balança digital. Na época a gente não tinha computador para registrar produtos nem nada, a gente usava no máximo uma calculadorazinha, antes disso até só no papel, somando no papel, depois uma calculadora, depois um dia que surgiu uma registradora, que era tipo uma calculadora maior, cara, aquilo ali foi um sucesso. Eu lembro disso, eu tinha uns 8, 9 anos nessa época já, e ver isso para mim foi incrível. A primeira vez que meu pai comprou um fax, que nós recebemos um fax lá na empresa, você precisa, eu tenho essa cena na memória hoje, é fresquinha, assim, todo mundo correndo e rindo de ver algo cuspindo um papel ali com informação, sabe? Então, assim, esse é o rolê. Então, depois disso, a gente, desde essas experiências lá atrás, a gente foi amadurecendo, foi trabalhando em alguns lugares. Trabalhei, como eu já falei, na loja de informática, depois eu fui para o Brasil fazer alguns cursos de programação. Depois disso, eu voltei para o mercado do varejo, onde eu pude aprender muito na época do antigo supermercado Imperial. Então, lá nesse supermercado Imperial, que aí começou realmente a surgir a ideia do varejo forte. Porque nem tinha esse nome nem nada, mas a gente começou a desenvolver algumas ferramentas já para ajudar na rotina lá do mercado. E aí, depois de um longo tempo, eu decidi sair, montar um mercado próprio. E lá nesse mercado próprio a gente começou a desenvolver, então, aí sim o varejo forte, pensando numa solução para a gente. Para você mesmo. A princípio era isso. O que aconteceu, Vinícius? Essa história, por isso que eu estou tentando resumir, sabe? Porque assim, a gente conhecia uma ferramenta que era muito boa no mercado, só que ela era muito cara, inacessível para a gente que estava começando. E as ferramentas que nos atendiam, para quem está começando, tinha aquele recurso que eu estava acostumado a lidar. Recurso de gestão mesmo, uma ruptura de estoque, você saber uma curva ABC, um produto, saber o CMV de um produto, sabe? Fazer uma análise gerencial, você não tinha. Então eu falei assim, cara, trabalhar com uma ferramenta dessa aqui só para emitir cupom fiscal não faz sentido para mim. Né? Eu preciso de algo que eu consiga controlar a loja como um todo, por mais que seja pequena, eu preciso disso. E aí foi quando a gente falou assim, eu tinha comprado a loja, eu tinha 30 dias colocado num planejamento para a gente poder inaugurar. Nesses 30 dias eu comecei a desenvolver, deixei os meninos mais arrumando a loja e fui cair na parte da programação para desenvolver pelo menos um módulo de vendas, né? Para poder já fazer as vendas ali. E aí surgiu, nesse sentido surgiu, a gente ficou ali 2 anos e meio com esse mercado, muita luta, muita dificuldade, a gente começou sem capital, loucura, uma aposta realmente. Mas acabou que depois de 2 anos e meio o sistema já estava mais maduro, já estava com uma estrutura com bagagem maior. Aí a gente resolveu então encerrar as atividades do supermercado e focar só na parte mesmo do sistema. Já tinha alguns clientes, o que eu fui preparando, gente? Porque esse processo de transição aí ele é complicado, não dá para você sair de algo e ir para outro sem ter uma base, né? Então, o que eu fiz? Mesmo com o supermercado, eu já fui abrindo alguns clientes, algumas pessoas, amigos que chegavam lá, nossa, o sistema de vocês aqui é muito bom. Aí eu falei assim, se você quiser, a gente põe lá na sua empresa também. E aí eu comecei a implantar em um cliente, no outro.
Tem um cliente nosso lá de Santa Bárbara, da cerâmica lá, cara, Guilherme, um abraço, meu irmão, obrigado. Você foi um dos primeiros caras que confiou em mim. Não me conhecia, saiu lá de Santa Bárbara, me deu essa abertura e a gente está junto até hoje. E é um volume, a empresa dele é um volume muito legal de faturamento e ele me deu essa abertura. Então a gente conseguiu alguns clientes ali e aí o supermercado na dificuldade no sentido principalmente de capital. Eu falei assim, cara, tá na hora de eu focar nesse projeto aqui, que esse é o projeto que vai nos levar para outro nível. E aí eu entendi, Vinícius, também o porquê do supermercado. Eu estou entendendo aqui já o porquê do mercado. O mercado não era o que Deus tinha para nós. Não era o que Deus tinha para nós. Mas para a gente chegar no varejo forte, era necessário passar por aquele ali. E aí eu estava observando que era necessário até as dificuldades no mercado para que você resolvesse elas através do sistema e hoje ser controle. Justamente. E então é o diferencial do varejo forte, porque a maioria dos sistemas do mercado ele é feito ali por programadores que estão atrás de uma mesa, mas não conhece do negócio. Não conhece do negócio. O varejo forte é diferente, porque ele foi desenvolvido por um programador, mas também por um comerciante desde os seus 5 anos de idade. Eu estou dentro desse ambiente do varejo. Então eu sei da realidade do dia a dia, eu sei que tem rotinas que não adianta pôr uma rotina complexa ali dentro do sistema. Ela tem que ser simples e fácil, porque senão não vão fazer. A pessoa que estiver ali não tem tempo muitas das vezes para fazer. O gestor, principalmente do varejo, o pequeno médio varejo, ele está ainda muito envolvido no operacional, ele não consegue se dedicar só extremamente à parte de gestão. Então ele tem que ter uma ferramenta que seja fácil, intuitiva, que ele consiga tomar essa decisão de forma mais rápida, sabe? E é assim que surgiu o varejo forte, surgiu para resolver a nossa dor, e com isso a gente tem aí já mais de 5 anos, vai para 7 anos na verdade, resolvendo a dor de outros também, né? Sim. E aí hoje, Ney, como toda dificuldade, né? Você passou por essa dificuldade de produzir, de montar, e hoje existe outra dificuldade. Mas existe também as qualidades. O que seria hoje o diferencial do varejo forte hoje para os pequenos e médios empresários hoje, para contratar o seu sistema? Primeiramente, Vinícius, eu falo com toda certeza, você não vai achar um software com o que a gente entrega de solução pelo valor. Pelo valor. Né? Então, é o que eu falei agora sobre a questão de custo-benefício. A gente não quer ser o sistema mais barato do mercado, mas a gente quer ter o melhor custo-benefício. Né? Entregar algo, uma ferramenta que ajude a pessoa realmente, mas que seja também pagável. Porque não adianta trazer uma ferramenta topíssima, mas querer que um varejo ali que fatura 20, 30 mil reais por mês, que ele pague ali 2 salários mínimos de mensalidade ou de manutenção desse software. Não, é impossível, eu sei disso, eu vivi isso na prática, não tem como. Então o varejo forte é algo que a gente desenhou até nesse sentido. A maioria das empresas de software, elas vendem módulo. Então, ou seja, você quer um módulo financeiro? É mais tanto. Você quer um módulo de DRE? É mais tanto. Você quer um módulo de relatórios? É mais tanto. Gente, mas a empresa pequena, a empresa grande, ela precisa das mesmas informações. Não tem como eu dizer para uma empresa pequena que ela não vai ter um DRE. Ela não vai ter um módulo de fluxo de caixa. Ou que ela não precise, né? Ou que ela não precise, né? Então a gente vem quebrando já os paradigmas do mercado nesse sentido. A ferramenta, os módulos são iguais para todos, para todos. O que muda é algumas particularidades minúsculas mesmo, mas a essência do sistema é igual para todos. O que a gente diferencia é sobre o volume do cliente. Um cliente pequeno paga proporcional ao seu volume. Um cliente que é grande, que tem um faturamento maior, ele paga também proporcional ao seu volume. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais do varejo forte, que é o quê? Mesmo os pequenos empresários, eles se tornam grandes usando o sistema. Por quê? Porque lá você vai aprender a fazer todo esse processo da sua empresa que realmente é necessário fazer. Justamente. Acompanhar o DRE, fazer os relatórios, uma porrada de lucratividade, né? Acompanhar a lucratividade. E assim, é o que nós estamos falando. Ele se torna completo, te faz levar a sua empresa para um outro nível, mostrando que você tem que fazer tudo que está lá para ser feito. Eu acho muito bom no varejo forte.
E o que você acha que hoje, Ney, o pessoal que tem suas empresas, que tem suas lojas, deveria saber sobre gestão? Que às vezes é uma dor que não sabem. Antes de responder a sua pergunta, eu só falar assim, de uma questão do princípio. Isso. Quando a gente criou esse software, o nosso princípio, a nossa missão, a base mesmo de tudo foi o quê? Até pelas dificuldades que a gente já enfrentou, eu já quebrei, já tive dificuldades também. Então, assim, o que eu coloquei como propósito no coração, que eu coloquei como varejo uma ferramenta para ajudar nesse sentido que empresários, pequenos empresários, tivessem uma ferramenta acessível para que não precisasse passar por isso. Então, é por falta de conhecimento, é porque eu não tinha uma ferramenta boa. Não vai ser essa desculpa. Você vai ter uma ferramenta boa e acessível para você não passar por isso por falta de informação ou de ferramenta, né? Então, tem essa questão de um propósito também. O Varejo Forte surgiu com esse propósito de ajudar pequenos comerciantes ou pequenos negócios a se tornarem grandes, a se tornarem fortes. E é verdade. Literalmente forte, tá? Então, esse é o nosso princípio. Tem cliente que quer trabalhar bagunçado e tal. Pode. Mas esse não é o perfil de cliente que a gente deseja também, porque a gente quer aquele cliente que queira se organizar para que possa crescer e crescer de forma forte. E depois você repete a pergunta aí que eu já esqueci. Mas eu acho que você já respondeu já na sua fala aí, que era sobre isso. Perguntei o que você acha que hoje os comerciantes que estão começando, donos de loja, precisariam saber sobre gestão. Tá, então bem simples. O que você precisa saber sobre gestão? Eu vou resumir aqui. São várias coisas, gente, mas o pessoal não faz nem isso. Só o básico do básico do básico do básico. Quanto que você vendeu no mês? Quanto que você comprou? Quantos foram os seus gastos? E o que sobrou de lucro? Bem básico. Financeirinho básico, independente de sistema de qualquer coisa, tá? Não estou aqui para vender o peixe do varejo forte, não. Pode ser na planilha do Excel, pode ser num caderninho, pode ser o que for. O que você vendeu? Quanto você comprou, o que você teve de gasto, o que você teve de lucro. Sem essas informações básicas ali, esquece o seu negócio. Esquece, não vai dar certo. Tá? Agora, o que é a questão? Conforme o negócio vai crescendo, Vinícius, isso é impossível ser feito num caderninho ou numa planilha do Excel. Aí é onde entra um software para te ajudar nisso. Pode ser, lógico, a gente está aqui para defender o varejo forte, mas pode ser qualquer software bom no mercado, tá? Aí é que entra. Então, o gestor, o dono do negócio, mesmo pequeno, precisa ter sempre atenção com essas informações. Quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou comprando, o que eu estou tendo de gastos e qual que é a minha lucratividade. E, com o uso do sistema, ainda vou te acrescentar uma outra questão, que é a questão do seu estoque. Porque, às vezes, você passa o ano inteiro trabalhando, chega no final do ano, você não viu lucro. Só que quando você começou um ano com 20 mil de estoque e terminou o ano com 200 mil de estoque. Esse estoque, ele é lucro. E muitas vezes as pessoas não veem isso também. Existe muito isso, né, Ney? Das pessoas acharem assim que o negócio ele está dando um X de valor e isso está sendo o auge. O auge não. O auge quanto que a empresa está crescendo, né? O que vale a sua empresa? Você não vai descobrir isso através dessas principais, básicas informações aí que o negócio precisa ter. Justamente. E o lucro não é só o que está faturando mensal, né? O lucro é o que a empresa está valorizando a cada ano que passa, dos seus valores mesmo. E essa questão do estoque é muito boa, cara. Quando você começa lá, você vê um número, fala, cara, eu preciso aumentar esse número aqui, né? Aí você vai naquela. Então, assim, meio que você entra na energia do negócio, tá? Então, isso acho que até eu penso sobre isso, Vinícius, assim, de criar uma estratégia de tipo de gamificação, tá? Porque, assim, como se estivesse ali passando de fase, né? Criar algo no sistema, a gente até usa algumas coisas lá de inteligência artificial e às vezes a gente vai utilizar nesse sentido aí também. E tornar essa etapa de gestão também um pouco divertida. Por que tem que ser um peso? Por que não pode ser também, de certa forma, mais leve, usar a ferramenta para te dar esse retorno e, tipo assim, colocar como meta, falar assim, cara, você vende todo mês 20 mil reais, o sistema mesmo já te propôs, vamos vender 21 esse mês? Vamos economizar aqui e tal? Então, eu tenho esse planejamento, esse pensamento com a nossa equipe aí,
E no futuro a gente... Por quê? Porque a gente, assim, a gente viveu o negócio, como eu já falei para você, e a nossa pegada aqui é criar, cara, é criar solução, trazer novidade, é isso que a gente vive no Varejo Forte. Ajudar também, mesmo, né? É ajudar Aí mesmo. acabou, aí eu vou falar pra você, aí nem no Brasil, né? Esse negócio aí. Mas esse aí, literalmente Não, alcançado, não, né? não tem como, né? Aí, Vinicius, o papo tá bom, mas nós já passou de hora, você já, acredita? vai, nem vi. Deixa eu te falar, vamos, para a gente ir conduzindo aqui para o final, a gente já falou muita coisa. De verdade, eu acho que esse foi um dos melhores episódios, porque a gente entregou muita coisa, muita informação sobre os nossos negócios. Se você tiver um pouquinho aí de dedicação, você vai conseguir extrair muita coisa boa daqui. Mas antes de finalizar, eu queria deixar contigo aí o que você gostaria de deixar também de mensagem, de lição, de aprendizado, de tudo que você já viveu nesses últimos anos, para quem está querendo começar aí no empreender agora. Então, galera, primeiramente agradecer a todo mundo que acompanhou nós até agora aí, né? Aí, já passamos de hora, foi muito bom o bate-papo, espero que tenha servido para vocês aí. E eu sou um neném ainda na questão dos negócios, mas assim, a gente tá sempre caminhando para jogar um jogo de gente grande. E eu acho que é isso, sabe? Se você está começando agora um negócio, se você realmente quer que esse negócio funcione, esse negócio vai funcionar. Os princípios básicos, que é ceder um pouco de tempo para que as coisas virem, buscar informações, buscar o conhecimento, principalmente conhecimento, galera, porque eu acho que é uma coisa que ninguém tira de você. O dinheiro vai e vem, uma hora você está bem, uma hora você está lá embaixo, mas o conhecimento ninguém tira. E assim, os problemas vão ser normal para todo mundo, para todo empresário, seja um cara grande, seja um cara pequeno. Vai ter problemas. Só que, sabe o que é a vantagem, o melhor disso que eu acho? Que a partir do momento que você resolve um problema, já não é um problema mais, você já superou ele. Vai vir outro. Quando você resolveu outro, você já superou ele também. Então, tipo assim, isso vai ser normal. Comece a gostar dos problemas, porque quando você passa ele, acabou. É um problema a menos, você aprendeu, amadureceu, e vai ser isso. E acredito que, igual nós comentou no começo, tem um princípio que é Deus, né? E ele já deixou bem claro pra gente, igual nós comentou, que somos imagem e semelhança dele. Então, tudo que você quiser fazer aí vai dar certo, porque você é imagem e semelhança do Senhor. Topíssimo, o que é isso? O homem tá demais. Gente, eu queria falar para vocês também, deixar no encerramento aqui minha palavra final. Primeiro sobre a questão do medo, né? Empreender, a gente tem que estar lidando com essa questão do medo a todo tempo. É uma incerteza, uma atrás da outra, né? E que você possa confiar, planejar, faz um planejamento, faz um estudo de mercado, mas se você tem uma ideia aí, não fica travado no medo, não. Se você tem até um ditado que fala, né? Se Deus deu a visão, ele vai dar a provisão. Até o ato de caminhar é um ato de se lançar, de se jogar. Você precisa, lógico, calcula, mede o risco, né? Mas não deixe as coisas te pararem, não, faça acontecer, tá? Uma coisa que o Vinícius citou aqui que eu acho bom reforçar também sobre a ideia do problema, né? O problema como barreira. Cara, a gente falou sobre a questão do gamificar, subir, mudar de fase, passar de fase. O problema na nossa vida é isso. O problema é o que faz a gente subir de fase, subir de nível, né? E eu aprendi algo um tempo atrás que falava assim, ó, se tem solução, não é um problema. Então, chegou uma dificuldade, alguma coisa, tem solução? Tem solução, então não é problema. Então, não é para resolver. Já está resolvido. De uma forma ou de outra, né? Vai se resolver, tá? Isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Espero que nós tenhamos gerado um conteúdo de valor que possa ter somado aí na vida de vocês. Não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, seus conhecidos. Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar também gravado no Instagram, tá? Então, uma oportunidade de você também depois estar compartilhando aí com seus amigos. Não deu tempo de assistir agora, assiste depois, às vezes pelo horário aí tem gente que já está viajando, já está curtindo com a família, né? Mas a gente quis até fazer no sábado para tentar pegar um momento aí que as pessoas já saíram do trabalho, já estão mais
mais tranquila, né? Mas se por algum motivo não deu para acompanhar, vai ficar gravado, então não deixe, tá? A gente está fazendo isso aqui, por mais que a gente comentou um pouco dos nossos negócios, mas o principal intuito aqui é gerar informação e te motivar e cair para dentro. Se você tem vontade de ter seu negócio, de empreender, cai para dentro. E mesmo que não seja empreendendo, que seja trabalhando em algum lugar, mas que seja diferença. Você seja a diferença onde você está. Não seja apenas mais um. Né? Se você quer se dar bem no seu negócio, um dia que tem um sonho, desejo de se dar bem no seu negócio, comece a fazer a diferença onde você está trabalhando. Porque se você for diferença onde você está trabalhando, você com certeza tem grande chance de ter sucesso no que você resolver fazer. Tá? Mas começa já onde você está. Onde você está já faça a diferença. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Nossos Instagram, quem queira seguir, no meu Ney Caldeira, @NeyCaldeira, do Varejo Porsche, @Varejo Porsche, do G4, @G4Hub.br. Vinícius vai falar aí dele, da Box e da Gold. O Instagram é Vinícius Santos 45, a Gold Celulares Oficial e Box 87. Isso aí. Se ficou alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa que vocês depois queiram tirar alguma dúvida, mandar alguma perguntinha, eu não me importo, pode chamar no direct lá, no pessoal lá, @Ney Caldeira, Vinícius também, com certeza. Pode mandar lá, a gente está à disposição, tá? Na medida do possível. O cowork aqui está de portas abertas também, se quiser vir conhecer, ou vir bater um papo. Rapaz, eu gosto de sentar na mesa para bater um papo com os outros. Pode vir, né? As portas estão abertas aí. Tá bom, pessoal? Então, um bom final de semana aí para todo mundo. Vamos encerrando essa transmissão aqui. Obrigado, galera. Um abração a todos. Tchau, tchau.